Os anos de 1960 iniciaram bastante turbulentos, com a renúncia do então presidente Jânio Quadros, alegando que forças terríveis não deixavam ele governar. Ele apresentou a renúncia e o seu vice era o João Goulart. João Goulart estava fora do Brasil, retornou para o Brasil para assumir o posto com a renúncia do presidente Jânio Quadros. Porém, os partidos de oposição, a União Democrática Nacional, o UDN, o Partido Social Democrata, o PSD, eles acusavam o Jango de estar planejando um golpe de esquerda, de ser o responsável pela carestia e pelo desabastecimento, porque passava o país naquele momento. Para responder, o João Goulart realizou no dia 13 de março de 1964 um grande comício na Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Reuniu 200 mil pessoas e defendeu as mudanças de base, as mudanças na estrutura agrária, econômica e educacional no país. Porém, isso os conservadores, os da direita, não concordaram, e no dia 19 de março, para responder ao comício, realizaram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, apoiado pelos empresários, pela grande imprensa, pela Igreja Católica, e fizeram a marcha. A crise foi aumentando, que no dia 31 de março de 1964, as tropas militares de Minas Gerais e São Paulo se revoltaram para uma guerra civil contra o governo de João Goulart. João Goulart, para evitar que isso viesse a acontecer, deixou o país e os militares assumiram o poder, e no dia 9 de abril instituíram o ato institucional número 1, que cassou o mandato de várias autoridades, de sindicatos, de associação da sociedade civil. Esse movimento todo não deixou de fora o Sindicato dos Eletricitários de Campinas, sindicato fundado em 1934, no dia 10 de agosto de 1934, com uma conquista da Carta Sindical em 1941, e de 1941 até 1987, contou na sua liderança, na sua direção, com várias direções que apoiavam as empresas, apoiavam a direita, né? E aí, em 1963, assumiu o sindicato uma chapa liderada pelo Partido Comunista Brasileiro. Essa chapa assumiu. No entanto, quando veio o golpe de 1964, de 31 de março, essa diretoria foi cassada e foi publicada a portaria 30, no dia 6 de abril de 1964, indicando uma interventoria no sindicato. Esse é o livro da interventoria, é o livro ata do período de intervenção. O livro é aberto no dia 8 de abril
O presente livro, contando com 50 fotos, devidamente numeradas tipograficamente de 1 a 50, será utilizado como livro de atas de reunião da interventoria no Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Campinas, com a presença do senhor interventor e seus assessores. Campinas, 8 de abril de 1964. Aristeu de Lourenço, interventor. Então, esse é o livro de ata da intervenção no Sindicato dos Eletricistários de Campinas. Lavrou-se o termo de posse no dia 8 de abril, aos 8 dias do mês de abril de 1964, às 9 horas e 20 minutos, compareceram na sede desse sindicato o senhor Aristeu de Lourenço, nomeado interventor nesse órgão de classe, conforme a portaria 30 de 6 de abril de 1964, publicada no Diário Oficial do Estado de 7 de 4 de 64, o qual exibiu um ofício de número DG9, datado de 7 de 4 de 64, expedido pela Delegacia Regional do Trabalho em São Paulo e assinado pelo interventor na DRT São Paulo, professor Damiano Galo, juntamente com os senhores Haroldo Luiz Bretas, chefe da Divisão de Trabalho em Campinas, Antônio Nava Martins, presidente da Federação dos Trabalhadores na Indústria Urbana do Estado de São Paulo, José da Silva Lima, secretário da mesma federação, os quais, juntamente com o senhor Pedro Novaes Filho, que se encontrava na qualidade de membro do Conselho Fiscal e acumulando o cargo de secretário na ausência do titular, respondendo pelo expediente do sindicato, tendo o mesmo naquele ato afirmado o seguinte: estou respondendo pelo destino do sindicato desde o dia 1º de abril de 1964, ocasião da crise, pois desde esse dia os demais diretores, inclusive o senhor presidente, não mais compareceram a essa sede, sendo ignorado os seus paradeiros, nada mais havendo a tratar, relatar, vai esta assinada pelos presentes, eu, Romeu Afonso, assessor secretário da interventoria, lavrei e assino, Campinas, 8 de abril de 1964. Essa foi o termo de posse que está no livro de posse da interventoria. E começaram a tomar alguns atos. O ato número 1 da intervenção. Aos 8 dias do mês de abril de 1964, às 10 horas, compareceram na sede desse sindicato os senhores Aristeu de Lourenço, interventor, Haroldo Luiz Bretas Prado, chefe da Divisão do Trabalho em Campinas, Antônio Navas Martins, presidente da Federação dos Trabalhadores na Indústrias Urbanas do Estado de São Paulo. O ato primeiro do senhor interventor foi o de nomear seus assessores diretos, o senhor Romeu Afonso, Dionísio Pegorari, Antônio Augusto de Paula Vargas, Moacir Pereira e Raul Ribeiro, os quais imediatamente foram empossados. Especificou-se o senhor interventor que o senhor Romeu Afonso funcionaria como assessor secretário e o senhor Dionísio Pegorari como assessor tesoureiro dessa interventoria. A seguir, o senhor interventor nomeou para seu assessor no interior, isto é, fora da sede sindical, o associado Arcângelo José César, da cidade de Rio Claro. Posteriormente, o senhor interventor deliberou convidar o senhor Jorge Batista Negrel para auxiliar na secretaria do sindicato,
dado o acúmulo do serviço ali existente. Nada mais havendo a tratar, eu, Romeu Afonso, assessor secretário, lavrei e assino, Campinas, 8 de abril de 1964. Ato número 2. Aos 9 dias do mês de abril de 1964, o senhor interventor, usando de suas atribuições, julgou por bem tomar as seguintes medidas: dispensar o serviço do auxiliar da secretaria, senhor Zail Pinto de Camargo, por julgar desnecessário os seus préstimos, considerando absolutamente inconveniente as funções da interventoria, visto ser elemento muito ligado à ex-diretoria. Portanto, foram encontradas na gaveta da sua escrivania diversos formulários pertencentes a outro sindicato dessa cidade, tais como plenário sindical e sindicato dos enfermeiros, etc. 2. Também por se tratar de elemento bastante ligado a ex-diretor, o senhor interventor achou de bom alvitre afastar até segunda ordem o menor Antônio Carlos Gomela, que exercia as funções de office boy na secretaria do sindicato. Com relação ao Dr. Orestes Quersas, assistente jurídico desse órgão de classe, a interventoria deliberou tomar as mesmas medidas, tendo também em vista a sua afinidade e participação junto à ex-diretoria. Entretanto, quanto da exposição do senhor interventor ao Dr. Orestes Quersas, este declarou que já tinha tomado a decisão de se demitir em virtude da transformação administrativa do sindicato. Decisão essa que foi aceita incontinentemente pelo interventor, uma vez que era plano conservar-se o senhor Emílio Estorilo, advogado mais antigo, bem como contrataram o Dr. Walter Hoffmann exclusivamente para assessorar juridicamente o setor de inquéritos administrativo e tombamento. Nada mais havendo a tratar, eu, Romeu Afonso, assessor secretário da interventoria, lavrei e assino Campinas, 9 de abril de 1964. Esse é o segundo ato. Esse livro encerra na página 19 e na página 19 ela traz o ato número 15 da interventoria. O ato número 15 foi tomado no dia 19 de 2 de 1965. Aos 19 dias do mês de fevereiro de 1965, o senhor interventor, usando das suas atribuições, na presença dos seus assessores, expôs e deliberou que, tendo sido recebido da Companhia Paulista de Força e Luz a importância de 1.058.240 cruzeiros, correspondente ao desconto em folha de 30% sobre o total do aumento salarial recebido no primeiro mês, o qual foi aprovado por ocasião da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de 12 de 1963, importância total é essa que deveria ser rateada em favor dos aposentados e pensionistas, ex-empregados da CPFL. Organizada uma comissão de aposentado composta dos senhores Agenor Landini, Claudionor Barbosa, João de Moraes e Breno Lopes Cardoso, assessorado pelo tesoureiro dessa interventoria, senhor Dionísio Pegorari, a fim de ser elaborada uma relação com os nomes de todos os beneficiários. A citada comissão
após os necessários estudos, chegou à seguinte conclusão: aos aposentados caberia a importância de 2.444 cruzeiros e às pensionistas 1.222 cruzeiros per capita. Depois de algum debate, a referida comissão resolveu por unanimidade que o senhor Dionísio Pegorari ficasse incumbido de proceder à distribuição das importâncias, o que foi iniciado em 10/4/1964, de conformidade com os devidos comprovantes em seu poder. Nada mais havendo a tratar, eu, Romeu Afonso, assessor secretário, lavrei a presente ata e, depois de lido e achado conforme, vai por todos assinado. Campinas, 19 de fevereiro de 1965. Então esse foi a última narrativa, o último registro do livro de ata da interventoria no Sindicato dos Eletricistários de Campinas, que a partir de 1965 houve uma nova eleição. Essa nova eleição elegeu uma nova diretoria essa que também não foi aceita pelo regime militar, acabou por ser cassada e eleita uma nova diretoria, tendo o interventor como presidente dessa nova diretoria, apoiada pelo governo da época, pelo regime militar.